queridos ouvintes da Rádio Arte Show. Para quem não me conhece, eu sou Paula Garcia e esse é o programa Terapia em Foco. Eu sou terapeuta, especialista em neurociências, comportamento, aprendizado e desenvolvimento pessoal. Desculpa, eu estou um pouco nervosa por conta da estreia, mas vamos que vamos. Eu preparei um conteúdo muito especial para vocês e eu vou fazer assim, eu vou dar o conteúdo e no final nós vamos abrir para um bate-papo bem especial, onde eu vou responder todas as suas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, hoje o assunto principal será inteligência emocional. Hoje é um tema muito abordado em vários lugares. Eu sou palestrante e levo esse tema em muitas palestras e realmente é surpreendente como as pessoas não entendem o que é inteligência emocional, como antes de estudar eu também não sabia, e como é tão fácil, às vezes, a gente pensar em desenvolver isso. Porque parece algo muito distante quando nós estamos em um momento sem conhecimento. Mas a partir do momento que você vai adquirindo conhecimento, você vai se avaliando e conseguindo entender também as outras pessoas. Os tópicos que eu preparei iniciais são o que é, depois, quais os prejuízos para quem não tem inteligência emocional, e são muitos, são vários. Como podemos melhorar para nós mesmos e como nós podemos melhorar para a convivência com os outros. Então, vamos comigo? Vamos lá. O que é inteligência emocional? É a capacidade de identificar e gerenciar as suas emoções, modificando assim o seu comportamento. Porque quando você não identifica algo, como você vai conseguir melhorar aquilo, gerenciar alguma coisa se você não tem conhecimento prévio do que é aquilo ali? E o que é o objeto principal de estudo? Somos nós mesmos. Então nós precisamos nos conhecer, conhecer as nossas emoções, acolher as nossas emoções, para depois pensar em gerenciar as emoções e aproveitar os benefícios de ter uma emoção mais equilibrada. Hoje eu ouvi uma frase que diz: a virtude vem do equilíbrio. Isso é um ditado, estava dentro de uma das aulas que eu vim assistindo, porque eu sou fissurada em estudo, então eu vim para cá assistindo aula no meu carro, assistindo não, ouvindo, né? Mas é justamente isso, a virtude ela está no equilíbrio. Quando você consegue um equilíbrio na sua vida, você consegue ter uma vida mais calma, mais plena, de um melhor relacionamento com você e com as outras pessoas. Ainda falando sobre o que é inteligência emocional, uma coisa muito importante é que nós não aprendemos sobre isso dentro da nossa casa. Eu, pelo menos, não aprendi, não sei se vocês aprenderam. Eu vim de uma criação que ninguém queria saber como eu estava me sentindo, por o que eu estava passando na minha parte emocional. Era cala a boca, vai fazer, pronto e acabou. E nem se tinha explicação para alguma coisa. Quando eu perguntava o porquê, é isso, pronto e acabou. Então, não te estou criticando, as gerações são assim, nós vamos evoluindo e criando, né, as pessoas, os nossos filhos de uma forma diferente, a partir do momento que nós vamos tendo conhecimento. Então você que é mãe, ouça seus filhos, ouça de verdade, ouça o que eles sentem, o que está por trás do que você está vendo ali no dia a dia, às vezes de uma malcriação, de uma rebeldia, porque se você não conseguir alcançar o seu filho nesse lugar, ele pode se abrir para pessoas que na verdade não estão preocupadas com ele, como você mãe, ou você pai, ou avó, ou tia, você que ama de verdade. Um amigo está na função de amigo. Ah, é isso mesmo, vamos lá, vamos que vamos, né? E na escola é a mesma coisa. A escola hoje em dia ainda tem escola se preocupando com essa inteligência emocional, ensinando as crianças a acolher e gerenciar suas emoções. Eu já vi em alguns livros didáticos, até da educação infantil, e isso é muito importante. Nós precisamos formar pessoas cada vez mais capazes
de identificar e gerenciar nossas emoções. Mas como nós vamos criar pessoas assim, formar pessoas assim, sem olhar para nós primeiro, certo? Então, a gente tem que evoluir não só para nós, mas para o outro. E quando a gente muda os nossos pensamentos, as nossas emoções, consegue gerenciar isso, nós mudamos também o nosso comportamento. Isso, uma coisa é consequência da outra. Quando você pensa em algo, aquilo ali gera, você vê alguma coisa, pode gerar medo, pode gerar um nojo, uma raiva. Mas o que você vai fazer com aquilo? É isso que faz a diferença. O que você tem feito com as suas emoções? Você está pensando, entendendo o que você está sentindo, usando a sua razão para agir, ou você está pura emoção? Você sente e logo você age. Nós vemos muito em relacionamentos, principalmente em relacionamentos afetivos, né? A pessoa recebe uma notícia, ela já liga, já manda uma resposta mal criada, ou vai atrás e arma um barraco. E tem vezes que aquilo ali nem existia, foi um mal entendido. Mesmo se aconteceu alguma coisa, que houvesse um motivo para te gerar raiva, você deve pensar depois, valeu a pena? Não vale a pena. Você precisa saber conversar. E para você saber conversar com o outro, você precisa aprender primeiro a conversar com você mesmo. O primeiro diálogo da nossa vida é o diálogo interno. Quando eu fui ter meu primeiro filho, eu falava assim, meu Deus, como que eu vou criar uma criança? Que recado que eu vou passar? Será que eu vou conseguir? Eu sempre pedi a Deus que me desse capacitação para que eu aprendesse. Aí eu conheci a Super Nani. Meu filho hoje vai estar fazendo 20 anos, mês que vem, agora em agosto. E foi bem na época do boom da Super Nani. E como eu aprendi com aquela mulher? Mas eu parei, ouvi e levei aquilo para a educação do meu filho. De parar, conversar, ali acolher a emoção, não trabalhar com agressividade, mas sim com autoridade, porque é muito diferente você ser agressivo e você ter autoridade. Porque nós temos tantas coisas para negociar com os nossos filhos, porque eles são totalmente dependentes de nós. E nós não podemos negociar com violência. Não, antigamente isso era o usual, e tem gente que fala, mas se não fizer assim, fica rebelde. Mas não. Quantas pessoas ficam rebeldes porque justamente foram educadas de forma violenta? Então meu filho tem 20 anos, eu segui a Super Nani, que é uma pedagoga, e ele é um rapaz obediente, hoje ele é militar, e é um rapaz que não me dá dor de cabeça, não é de balada, namora a mesma menina desde 15 anos. Então eu creio que eu acertei. E agora tem o caçula que está seguindo o mesmo caminho. Mas é isso, nós precisamos primeiro em nós, depois através de nós. Agora vamos ao segundo tópico que diz: quais os prejuízos de quem não tem inteligência emocional? Quando eu olhar para cá, eu estou lendo aqui no meu notebook, tá bom? Dificuldade de alcançar seus objetivos. Vocês entendem que quando você não tem inteligência emocional, você está totalmente exposto a muitos acontecimentos o tempo todo. E quando você não tem essa inteligência emocional, qualquer coisa vai fazer você parar a sua trajetória. Então você tem um objetivo. Ele está a 10 passos de você conquistar. Quando chega no passo número 7, você pode desistir e perder a grande oportunidade de se realizar, de ser feliz, de conquistar o que você queria, porque você não teve inteligência emocional. Muitas vezes não fazer nada. Eu, como trabalho muito com o público feminino, eu trabalho essa parte hormonal da mulher, porque a mulher tem muita oscilação hormonal durante o mês, e tem épocas do mês da mulher que é melhor ela parar, em vez de continuar correndo atrás daquele projeto. Por quê?
Quando der errado, ela não vai simplesmente desistir. Ela vai falar assim, não, agora não é o meu momento. Eu vou dar um tempo e depois eu volto com esse projeto. Então, que vocês entendam que quando você tem inteligência emocional, tudo à sua volta flui. Se hoje eu estou aqui apresentando esse programa para vocês, é porque eu comecei a desenvolver o autoconhecimento, e dentro do autoconhecimento eu criei habilidades de inteligência emocional. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, já nasceu falando. Não, não nasci falando, foi um processo. Um processo até que me permite hoje começar a falar errado e falar assim, tá tudo bem, errei, desculpa aí. E tá tudo certo, eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Perfeito, eu creio que só Jesus que pisou nessa terra, que foi um homem perfeito. Agora, outro prejuízo muito constante na vida é a impulsividade. As pessoas que não têm inteligência emocional, elas podem ser muito impulsivas, tanto para ir até um alvo e depois se arrepender, quanto para pegar e falar assim, não, pronto, acabou, desisto, não dá mais. Eu vou entrar aqui no meu casulo, na minha caixinha e vou permanecer aqui. E nenhuma dessas duas opções é boa. Você precisa frear. Você precisa olhar de fora. A inteligência emocional é muito isso, você conseguir olhar de fora, avaliar de uma forma mais fria, mais tranquila e mais racional. Nós temos essas duas partes, sendo que estudos apontam que 80% do nosso funcionamento, do nosso comportamento é da parte emocional. É aquela parte que você não está ali pensando o que você vai fazer, simplesmente fazemos. Como aqui, cocei. Eu não pensei que eu ia coçar, agora eu pensei porque eu queria falar para vocês. Vou pegar o meu copo. Eu não pensei, vou pegar o copo. Eu simplesmente sinto sede e pego o copo. Mas nós temos que trabalhar essa parte racional, porque isso vai nos ajudar a nos relacionar primeiro melhor com nós mesmos, que é o mais importante. Não tem como você cobrar do outro se você não está olhando para você e fazendo primeiro por você. Isso, assim, é fundamental. Às vezes eu vou tratar uma pessoa que ela quer resolver um problema no relacionamento amoroso dela. Mas ela quer que a terapia siga, né? Às vezes a pessoa tem aquela ilusão de que o terapeuta vai trazer as soluções, como os vídeos, às vezes, do YouTube traz para a pessoa. Ali falando de forma genérica. Não. Eu quero que aquele meu paciente, a minha paciente, se desenvolva. Ela mesma, ela controle as suas emoções, ela comece a se amar, a ter uma autoestima melhor. Por quê? Ela pode sim salvar esse relacionamento, como eu já tive muitos casos. Mas se não for o caso, ela não vai errar novamente. Ela vai saber por onde ela está indo, o que ela está buscando, o que ela verdadeiramente quer e não vai aceitar qualquer coisa. Principalmente isso. Uma outra hora eu vou falar também, eu vou trazer um programa sobre relacionamento mais específico e eu vou trazer um pouco do meu testemunho de vida também para vocês. Ansiedade. As pessoas que não têm inteligência emocional acabam ficando mais ansiosas. Sim, com certeza. A pessoa está o tempo todo pensando, será que vai dar certo? Será que vai? Será que não vai? Eu vou ou não vou? Às vezes a pessoa no processo de ansiedade, ela tem uma consulta médica marcada. Ela vai pensando em tudo que vai dar errado, que pode dar errado até o dia da consulta dela. Se no dia estiver engarrafado, se chover, se fizer sol, e se o médico desmarcar, a pessoa não consegue ficar, não, tudo bem, tal dia tem médico. Quando chegar no dia ou na véspera, eu vou ver se vai estar quente, se vai estar frio, se como que vai estar o trânsito, né? Na hora você vai ver. Então é sofrer com antecedência. Isso também é falta de inteligência emocional. É uma falta de entender e gerenciar as suas emoções. Depressão, timidez. Como eu falei, eu antes não teria coragem de gravar vídeo aqui, tá numa rádio, gravando um programa que vai ser replicado no YouTube, tá no TikTok, em todos os lugares. Não teria. Isso é desenvolvimento pessoal.
Inteligência emocional é você ir trabalhando as suas habilidades, ganhando autoestima, e assim você vai vencendo bloqueios como a timidez, como seus medos e fobias. Aqui eu coloquei também baixa autoestima, procrastinação. O que é a procrastinação? Não é você estar super cansada e deixar para lavar a louça amanhã. Não é isso. Não é você chegar homem cansado e falar assim, ah não, eu não vou fazer isso não, amanhã eu faço. É você estar o tempo todo tendo que inventar desculpas para você mesmo para não fazer algo. Então você tem um objetivo. E todo dia você cai na cilada de não chegar mais próximo ao seu objetivo. Você vai se auto-sabotando. Você vai botando a culpa no outro, a culpa no tempo, a culpa no governo, na falta de dinheiro, no ganho de dinheiro, porque você queria isso e você não teve, que você veio de uma família pobre. Então, assim, nós vemos quantas desculpas. E entender isso e se colocar nesse lugar, não, realmente, eu vou ver se o que eu dou, na verdade, não são desculpas. Porque alcançar seus objetivos, fazer o que tem que ser feito, dá trabalho. E muitas vezes vai fazer você sofrer. Você vai ser o diferente. Hoje os meus amigos, quem estão do meu lado, as pessoas que estão chegando, não são as mesmas, a grande maioria, de quem estava comigo há 30 anos. E está tudo bem. Pessoas vão nos ensinando as coisas e vão ficando, cada um tomando o seu caminho e ficando para trás, ou outros tomam na nossa frente, e está tudo certo. Nós vamos sim mudar nossas rotinas, alcançar novos lugares, mas para isso você precisa enfrentar os seus medos, os seus desafios e vencer a procrastinação. Se você não trabalha a sua inteligência emocional, você não consegue. E você fala assim, comigo dá tudo errado, eu tento e não consigo. Será que você fez mesmo tudo o que poderia ter feito? Será que você tentou o suficiente? Porque eu já falei isso para mim. Por isso que é muito importante você olhar primeiro para você, para depois você entender o outro. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Deixa eu beber um pouquinho de água, que falar cansa. Ele vai mandando pergunta aí. E depois a Flávia vai estar aqui separando para mim e eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Como melhorar para nós mesmos, que é o próximo, que é esse tópico agora. Primeiro, dominando os 5 pilares da inteligência emocional. Sim, isso é uma técnica terapêutica e tem os 5 pilares principais. É claro que cada um deles, né, tem muitas ramificações. O primeiro pilar da inteligência emocional é autoconhecimento. Como eu posso conquistar o que eu quero, conquistar as pessoas, me relacionar melhor, conquistar aquele emprego, terminar a faculdade, criar meu filho da melhor forma possível, se eu não conheço nem a mim mesmo? Então, muitas vezes, você nem sabe ainda o que você quer. E você nem está pronta para o inesperado. Às vezes você quer alguma coisa e aquilo ali pode realmente não acontecer. Só que no meio do caminho, muitas outras coisas irão acontecer. E se você estiver aberto, se você se conhecer, você vai ver que as coisas estão se realizando de outra forma. E você vai conseguir chegar onde você deseja. Quando você se relaciona com alguma pessoa, às vezes você quer que a outra pessoa te entenda. Que seu filho entenda o que você está falando, que o seu esposo, ou a sua esposa, ou a sua mãe entenda o que você está falando. Mas como? Se às vezes nem nós sabemos o porquê. Vou falar agora da Super Nani também, que eu lembrei um negócio muito interessante, que ela falou assim, e simples, se você acha que depois você pode falar sim, então não diga não. Isso é justamente essa situação, a inteligência emocional. Alguém te pediu alguma coisa, você não tem que falar sim para todo mundo. Você pode falar assim, eu vou ver aqui se eu posso,
e depois eu te falo. Aí você vai olhar para você. Você pode? Você tem tempo? Aquele sim que você está falando para aquela pessoa, seja filho, marido, amigo, é um não para você ou tá bom para você também? Isso a gente só consegue realmente com autoconhecimento. E a Super Nani fala isso porque às vezes a gente fala não e a pessoa vai e convence a gente do sim. Aí você não está se respeitando e a pessoa também não vai mais respeitar quando você depois falar um não. Ela vai insistir até ela buscar o sim. Então aí uma dica prática para criação, para relacionamento, criação de filhos, né, relacionamentos. Analise se você não está pegando coisa demais para você. Analise se você não está falando não e depois você fala o sim. Começa a pensar melhor, para que você dê as suas respostas de uma forma mais acertada, tá bom? Controle emocional, um pilar também muito importante, né? Você aprender a se controlar. Eu não quero aqui trazer termos técnicos, né, da neurociências, mas assim, nós temos um sistema nervoso que opera todo o nosso corpo, todos os nossos sentidos. O nosso sistema principal de alerta está no sistema límbico, onde nós temos a amígdala cerebral. Não é a amígdala da garganta, é uma amígdala que nós temos dentro do nosso cérebro. E o que acontece? Ela é um radar. Quando você está perto de algo perigoso, alguma coisa acontece, deu um estouro, você se abaixa, aquilo ali é para te prevenir da morte, de um machucado, de um assalto. Isso é muito legal. Imagina, né? Nós somos uma máquina perfeita. A gente que vai dando uns defeitos aí no meio do caminho, mas Deus nos criou, eu creio, né, que Deus me criou, que eu sou criatura de Deus, de uma forma perfeita, trabalhando em harmonia. Mas a gente precisa conhecer essa máquina, conhecermos a nós mesmos. Então o que acontece? Tem pessoas que quando escutam um barulho, ela não consegue mais sair de casa por conta daquilo, ou quando ela vê um cachorro, mesmo depois ela sabendo que aquele cachorro é manso, ela não consegue mais. Então ela tem que trabalhar, né, na parte terapêutica para que ela consiga vencer aquilo. E porque ela já está numa fase que chega a ser um transtorno. Mas normalmente quando a gente toma um susto, logo em seguida aquilo ali passa, nós temos o quê? O controle emocional, que é o domínio. Fala assim, não, tá tudo bem. Aí nossa pressão sanguínea volta ao normal, né? O coração, a gente volta daqui da garganta, volta pro lugar dele, a gente para de tremer, porque a gente entendeu, né? O nosso cérebro já captou a mensagem que foi alarme falso. Você pode ver uma corda e achar que é uma cobra, mas logo em seguida você olha e fala assim, ah não, é uma corda. O seu corpo vai responder no primeiro momento como se fosse uma cobra, mas em seguida você vai ver que é uma corda. Então quando a gente para e analisa uma situação, você tem esse controle emocional. E aqui vai mais um convite. Tente manter o máximo de controle emocional na sua vida, seja no trabalho, na escola, dentro da sua casa. Analise. Analise o que o outro pensa, o que o outro sente, o que você sente. Principalmente o que você sente. O outro pilar é a automotivação. Isso aqui é bem interessante, porque muitas das vezes a gente quer a aprovação e a motivação vindo do outro. E a inteligência emocional é você buscar essa motivação em você. Só que para isso acontecer, você tem que saber por quê. De tudo. Para quê? Para quem? Para ver se aquilo ali vale a pena e realmente vai te manter motivado. Vamos supor, eu recebi um convite de fazer esse programa. Eu tenho que saber por quê. Para quem eu estou falando. Eu não posso só chegar aqui sem analisar as coisas, porque eu tenho que saber quem é o público, o que isso vai ser bom para a minha carreira como terapeuta. Eu sou terapeuta online, então eu posso atender pessoas de todo o Brasil. Aqui tem Brasil e mundo. Então aqui é uma oportunidade, é uma porta que eu vou apresentar o meu trabalho e depois
eu vou também atender os ouvintes de uma forma privada, individualizada, né? Dentro do meu consultório, online. Mas assim, eu preciso saber o porquê. Para quem? Qual o público que eu estou falando? Eu imagino o meu público de atendimento são pessoas adultas. Agora eu tenho que pensar qual é a minha motivação maior. É poder transbordar meu conhecimento para outras pessoas, para que outras pessoas consigam se livrar de coisas que eu já me livrei e possam ter uma vida mais tranquila, em paz, livre de depressão, de ansiedade, de procrastinação, de tantas coisas que nos bloqueiam na vida. Então essa tem que ser a minha motivação. Você precisa achar a sua motivação. Por que você tem que lutar pelo seu casamento, por exemplo? Qual a sua motivação principal? Você vai ter que achar dentro disso. Se você não achar nada, o que vai te manter motivado a lutar por um emprego melhor, a salvar seu casamento, a fazer as pazes com aquele teu amigo, com a tua amiga, a pedir perdão, né? Nós precisamos de uma motivação. E isso somos nós que somos os responsáveis. Quando você faz essas perguntas para você, você encontra a sua motivação. E sempre que a procrastinação vier, deixa isso para amanhã, você fala assim, eu sei o porquê, eu sei para quem, eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual é a minha motivação. Isso é muito legal a gente trabalhar. Empatia é o quarto pilar. Empatia com nós mesmos, que muitas vezes nós não temos, nos criticamos o tempo todo, e com os outros, né? É você conseguir se colocar no olhar dos outros, no lugar dos outros, ver as limitações que aquela pessoa tem. Eu, como terapeuta, não falo em defeito, eu falo em limitações, qualidades e limitações. Eu tenho as minhas qualidades e também tenho as minhas limitações. Então, você olhar para o outro com esse olhar, o porquê daquilo. Aquela pessoa não é só o que você está vendo, tem muito mais. E o quinto pilar, saber se relacionar. Quando você não consegue se relacionar, você assim bloqueia e perde uma parte muito preciosa da sua vida. Como podemos melhorar para os nossos relacionamentos? Sendo uma pessoa mais acolhedora. O que é uma pessoa acolhedora? É uma pessoa que está pronta para receber o outro como ele é. E como você vai conseguir entender como o outro é? Através da escuta ativa e do não julgamento. É bem difícil. Eu até mesmo para poder trabalhar como terapeuta, eu precisei trabalhar muito isso. Porque na formação, isso é muito dito, né? Eu não posso atender uma pessoa julgando ela. Eu não posso estar o tempo todo, a pessoa está me falando algo, se abrindo comigo, e eu estar no mundo da lua, pensando nas contas que eu tenho que pagar, se dá tempo, se não dá tempo. Eu preciso estar ali para ela. E acolhimento. Então, assim, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, as pessoas que você escolher para estar ao seu lado, tem esse olhar de acolhimento, escutativa e não julgamento. Você pode sim falar para o seu filho, para o seu amigo, para o seu esposo, o que você acha em relação àquilo. Mas fale com amor, fale com esse olhar de acolhimento. Eu entendo você, o seu ponto de vista, mas eu penso dessa forma. É diferente você falar assim, é um absurdo que você está falando, cala a sua boca, porque a pessoa vai se fechar para você e vai abrir para a próxima pessoa que quiser se abrir, ouvi-la, né? Que quiser acolher aquela história, aquele sentimento. Próximo slide, consequências de não se relacionar bem. Já falei de algumas coisas, né? Mas eu coloquei aqui 3 consequências bem presentes no mundo atual de não se relacionar bem com o próximo. Solidão. Fobia social ou transtorno de ansiedade social.
ataca 13% da população brasileira. Em cada 4 brasileiros tem fobia social. Não querem se relacionar, não conseguem se relacionar. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não quero, mas ela nem entende que ela está dentro de um quadro de transtorno. Às vezes a pessoa não quer se relacionar pelas decepções. Outras pessoas não conseguem ficar em lugares com mais pessoas, com interações sociais, numa festa. Então, quanto mais você aprender a se relacionar primeiro com você, depois com o outro, melhor você vai ficar nesse sentido. De conseguir participar de grupos, de festividades, de um teatro, um cinema, de ouvir uma palestra, coisas que parecem simples para muitas pessoas e para outras é um sofrimento muito grande. E nós conseguimos ver esse novo modo de ser, digamos assim, de agir. Nós vemos muito isso nos adolescentes que, em vez de estar brincando na rua, jogando bola, estão dentro de um quarto enfurnado. E não só os adolescentes, muitos adultos estão dentro das suas Netflix, dentro dos WhatsApps, vivendo ali uma vida que não é de verdade. Uma vida feita por outras pessoas. E nós precisamos ser protagonistas da nossa história. Dentro desse contexto de solidão, muitas pessoas, além da fobia social, desenvolvem um transtorno de compras compulsivas. A pessoa coloca em coisas, em objetos, né? Aquela companhia, aquele prazer. Todo mundo precisa se sentir amado. Todo mundo precisa sentir prazer. Isso está em nós. Você pode, às vezes, parecer uma pessoa brava, né? Mas, na verdade, você precisa se sentir amado. Você precisa se sentir acolhido. E por isso as pessoas, às vezes, buscam em bens materiais. Ou porque vai dar status para ela, ou porque vão trazer novas pessoas, novas amizades para ela, por conta daquilo ali. Então a pessoa não está com ela porque o que ela é, ela aceita a pessoa do jeito que ela é, pelo que ela tem. Isso não é um relacionamento saudável. Então, isso também é um prejuízo de não se relacionar bem. E também eu coloquei aqui como um dos 3 o superapego. O superapego pode ser até animais. Eu trabalhei 23 anos com animais e eu sei que às vezes a pessoa fica decepcionada com o ser humano e fala, não quero mais saber de gente, cachorro é melhor do que gente. E eu falo assim, então, mas a gente precisa se relacionar bem com as pessoas, porque eles que são nossos semelhantes. Para depois a gente amar os animais. Né? Primeiro, a gente precisa se dar bem com o nosso semelhante. Essa é a vontade de Deus, amar ao próximo. Então, assim, não é o próximo cachorro. E não é fácil amar o próximo, porque eles têm suas limitações. Mas nós também temos. Então, nós precisamos, para nos relacionar bem, estarmos olhando para isso. Quando a gente olha uma pessoa, nós não estamos vendo nada. Porque, assim, 99% está por trás daquela capa que você vê. Às vezes a pessoa é até brava, é uma pessoa que você te dá patada, né? Vamos dizer assim, faz umas grosserias, mas dê oportunidade. Se for uma pessoa que é realmente tóxica, você acha que não vale a pena, tudo bem, se afasta. Mas a maioria das pessoas, elas querem ser amadas, elas querem ser ouvidas, como eu quero. E muitas vezes não fui mal compreendida também. Então precisamos ter esse movimento, porque a falta de saúde emocional, ela impacta na nossa vida física, na nossa vida material, ela impacta na nossa vida como um todo. Nós somos muito mais do que essa capa, nós não somos uma coisa só, nós somos muitos personagens em um. E cada um foi criado numa família, dentro de um contexto social, dentro de uma cultura. E precisamos acolher pessoas de verdade, não só nas redes sociais. E agora é hora da gente terapapiar. Eu quero ouvir vocês que estão aí até agora comigo,
creio que aprendendo um pouco. Eu quero ouvir vocês para que vocês possam entender mais sobre esse assunto. Eu quero tirar algumas dúvidas, tá bom? Manda a dúvida aí, Flávia. Bom, primeiro vamos aos elogiozinhos aqui. Eliane Almeida, da Albânia, Tirana, Europa. Ela fala assim: Paula, você é uma doçura de apresentadora e locutora. Bem, para mim, uma grande voz que acalma. Tô gostando de tudo do seu programa. Nossa, que estreia, parabéns. Obrigada, fico feliz. Elber Dutra Melo, de Belém do Pará. Paula, como foi para você enfrentar esse desafio de ser locutora numa das maiores rádios do Brasil e do mundo? Bem interessante essa pergunta, porque aí vem daqueles bloqueios que nós temos. Nunca imaginei. Mas eu me propus, depois que eu passei pelo meu processo terapêutico, eu comecei a me lançar em novos desafios. Porque antes de ser terapeuta, você passa por processo terapêutico para que você tenha a capacidade de atender o outro. Então eu já fazia lives no meu canal do Instagram, né, no YouTube, mas assim, eu fazia em sofrimento. Depois da terapia, hoje eu faço com alegria. Então meu comportamento tinha mudado, eu comecei a fazer, mas agora a minha emoção mudou. Então estar aqui faz parte desse meu processo. A Paula, que fez um curso acho que foi 2018 com um coach para mudar esse comportamento, conseguir gravar um vídeo, veio num processo até chegar aqui e agora fazer parte desse time, conseguir transbordar na vida de outras pessoas. Porque às vezes a gente fica dentro do nosso casulo e tem tanta coisa aqui e não coloco para fora, né? Não dou oportunidade das pessoas me conhecerem melhor. Então é isso, para mim está sendo uma honra e faz parte desse meu processo de crescimento, que a nossa transformação é diária, até o finalzinho da nossa vida nós podemos estar aí nos transformando para melhor. Vamos só ouvir um pedacinho de uma música aqui, só para você tomar uma aguinha para respirar rapidinho? Então, Paula, como a gente foi para beber uma aguinha, né? Vou tomar mais um gole. E vamos com as perguntas? Sim. Ó, a turma 586 da Faculdade de Alphaville, Peraí. De São Paulo. Eles perguntam assim: Paula, você se considera uma pessoa resiliente? Muito resiliente. Hoje, digamos assim, com mais foco. Porque eu sempre fui uma pessoa muito resiliente dentro dos meus projetos, só que em dado momento eu parava. Hoje eu estou mais focada no que eu quero e perseguindo aquilo. Eu, por exemplo, tinha o sonho de fazer faculdade. Eu fiz com 38 anos e eu estudei e passei no Enem. Então, assim, isso é muita resiliência para que hoje eu conseguisse estar, né, onde estou, galgando essa caminhada. Então, assim, só que eu me dispersava. Hoje, depois do conhecimento com terapia, eu estou mais focada no meu objetivo. A Baliza Moura, de Porto, Portugal, ela pergunta assim: por que você busca desenvolver sua inteligência emocional? Então, primeiro que eu sei que vai ser melhor para mim. E vai ser melhor para os outros. Quando eu busco a minha inteligência emocional, eu equilibro as pessoas que estão à minha volta. Então eu trago qualidade de vida para mim e para minha família, que são as pessoas que eu mais amo. Então não é só sobre mim, é sobre me desenvolver também para o outro. E depois que você começa a buscar os resultados, colher os frutos disso, aí, como eu estou fazendo aqui, querendo transbordar para as outras pessoas, para ensinar as outras pessoas que existe uma forma, existe uma técnica. A Patrícia Arruda Mota, de Sepitiba, Rio de Janeiro, ela pergunta assim: Essa mora perto de mim. Ela pergunta assim: o que você pode fazer? E eu estou perguntando por mim também.
para melhorar a inteligência emocional? Não, primeira coisa, eu trouxe aqui alguns tópicos, depois você vai até ficar no YouTube, vocês podem rever todo o conteúdo que eu trouxe, mas acho que o principal é o autoconhecimento. Quando você se conhece, você começa a desenvolver a inteligência emocional de uma forma mais natural. Como eu falei, eu fiz um curso e comecei a gravar vídeos, me expor, aceitar a minha imagem, mas de uma forma mais forçada. Quando eu fui entender dessa parte emocional, hoje eu faço com alegria. Se eu errar, tá tudo bem, eu estou conhecendo pessoas, eu estou transbordando. Então é isso, você precisa de autoconhecimento. Inclusive eu fiz um diário do autoconhecimento. É um livro de mais de 20 páginas, digital. O link tá lá no meu Instagram, na bio do meu Instagram. Meu Instagram, Paula Garcia Terapeuta. R$17, assim, para você não ter desculpa para não adquirir. E você vai todo dia fazer exercícios de se avaliar, de se perguntar sobre a tua infância, sua adolescência, sua vida hoje, o que você foi, o que você é. É bem legal, eu fiz assim algo bem barato para poder dar o acesso mesmo das pessoas de buscarem isso, tá bom? Então busca lá, Diário do Autoconhecimento, para quem quiser conhecer esse meu trabalho que eu fiz. A Ana Clara, ela é de Pirenópolis, Goiás. Ela fala assim: Paula, você se expressa muito bem. Passa verdade e positividade, dando força para quem está ouvindo o seu programa. Que bom. Você alguma vez já pensou em ser pastora? Ou dar palestra motivacional? Beijinhos. Beijinhos, meu amor. Então, há 6 anos atrás eu recebi uma profecia que eu iria pregar a palavra do Senhor. E eu tinha acabado de me converter, não conhecia a Bíblia. E ali eu tive um chamado de pregar a palavra, de segurar o microfone, que eu ia falar para muitas pessoas. Hoje eu estou vendo, eu estou aqui falando para muitas pessoas, porque Deus vai nos levando para caminhos que você nem imagina. Então, sim, eu prego a palavra na igreja e eu trabalho com palestras para o público feminino e masculino, mas o feminino. Se você quiser me levar para a sua cidade, eu levo convivências, então eu trago experiências práticas para essas mulheres. Elas saem da minha palestra impactadas, é uma transformação que elas têm a partir dali. E sim, você conseguiu captar. Mas isso foi um trabalho, tá? Quem não conseguia nem gravar um vídeo de 3 segundos, foi um trabalho que aconteceu na minha vida, obra divina, mais a minha resiliência. Felipe Augusto, de Cuiabá, Mato Grosso. Paula, você passa um romantismo na sua voz, uma doçura. Nossa, tô gostando demais desse programa. Me responda, por favor, quando que você se descobriu terapeuta? Primeiro, assim, bem interessante ele falar da minha voz, porque quando eu pensei em ser terapeuta, eu vi as meninas falando assim, muito calma. E eu falei assim, gente, eu não tenho jeito de terapeuta. E eu abri isso para as minhas amigas terapeutas. Elas falaram assim, não, Paula, você tem. Você tem uma voz firme, que passa uma credibilidade. E eu falei assim, então eu vou com essa minha voz firme. Eu acho que essa minha voz firme vai fazer com que outras pessoas se identifiquem comigo. E sim, eu sou forte, mas eu também sou muito carinhosa. E qual é a segunda parte? Como você se descobriu terapeuta? Então, primeiro eu trabalhei 23 anos com cachorro, né? Eu passei na parte estética, na parte de adestramento, e na parte de adestramento eu comecei a trabalhar com terapias assistidas por animais. E isso fez com que eu estudasse, fizesse várias especializações, transtornos comportamentais infantis, autismo, TDAH. Então, assim, eu venho de um mundo muito misto, direcionado a outro público. Eu pensei em fazer a transição de carreira porque eu fui mordida por um cachorro. E eu falei assim, ai meu Deus, não estou mais na idade de ficar caindo no chão tomando mordida. Então eu falei assim, eu vou focar nos meus estudos na parte comportamental, vou me especializar. E aí eu já estou na segunda pós-graduação nesse ramo de terapia. Fiz especialização em mulheres, mas as pós-graduação em neurociências também me habilita para atender homens. E é isso, é assim que eu tô hoje, Paula, terapeuta.
A Maria Clara, de Luanda, Angola. Que legal. Ela fala assim: Paula, seu programa é muito interessante, com tópicos ótimos. Você é uma super profissional. Eita. Parabéns. Eu gostaria de saber como se aborda uma inteligência emocional. Como se aborda? Deve É ser porque como deve se ser. adquire. É porque a transição. Quando a gente faz aqui a a tradução, né? Como se adquire, eu não sei, tem que entender o que ela quis falar, porque como se adquire eu já respondi a outra menina antes, né? Principalmente através do autoconhecimento. Que aí depois que você se conhecer, você também começa a ter mais habilidade para entender o outro. Como que eu comecei a entender e perdoar pai, mãe, avó? Porque primeiro eu falei assim, eu vou entender a mim mesma. A partir do momento que eu entendo a mim mesma, as minhas limitações, eu vou entendendo as limitações de outras pessoas. É bem interessante porque eu sempre falo assim para as pessoas, né? Não vai haver um filho que não tenha uma reclamação de pai e mãe. E tá tudo bem. Você só tem que ter a certeza que você fez o melhor possível, o seu possível. Então, meus pais, eu sei que eles fizeram o melhor possível no tempo deles, na época deles. E é isso, eu tenho que entender. E cada um está nessa terra tentando sobreviver, fazendo o seu possível. E isso é inteligência emocional. Quando eu olho para o meu esposo e entendo que, de repente, ele não está no bom dia, mas não é sobre mim. É sobre algo dele. E eu espero um outro momento para abordar algum assunto que caiba ali. Eliane Almeida, da Albânia. Ela fala assim... Pessoal de longe, hein? Eu vou aprendendo a ser locutora, repetir o nome de vocês, porque eu fico prestando atenção na pergunta. Pode falar. Eu tenho duas situações que me causam medo. Uhum. Duas que desencadeiam raiva, duas que trazem indignação e duas que geram tristeza. Como faço para esses pensamentos e essas reações saírem da minha vida? Então, qual é o nome dela? É a Eliane Almeida, da Albânia. Então, Eliane, eu vou te indicar você fazer um processo terapêutico. Você tem que saber qual é a raiz disso. Porque aqui eu falando de uma forma superficial, eu vou trazer temas para vocês, como eu vou trazer relacionamento, vou trazer propósito, mas acaba sendo genérico, né? Eu preciso olhar para a sua história. Agora o que eu tenho para te dizer é que muitos pensamentos vêm e nós não temos controle sobre isso. Mas existem exercícios terapêuticos para que você trabalhe isso. Então, o que te traz raiva? A gente vai trabalhar essas situações, ver se é verdadeiro, se não é o que você tem condições de resolver ou não, o que está no seu domínio e o que não está. E o que não está, o que nós podemos fazer? Nada, né? Mas isso, falando é fácil. Mas dentro do set terapêutico, ali dentro do trabalho, junto individualizado, nós conseguimos saber o porquê e resolver. Porque eu só falando, você vai falar assim, tá, até parece que é só pensar em outra coisa, é pensar positivo. Eu sei que não é assim. Por isso que tem que fazer um trabalho mesmo focado em você. E se você não for comigo, tudo bem, com outra pessoa, mas você precisa buscar alguém que te ajude a identificar a raiz disso e tratar, tá bom? Gilberto Cabral, de Atenas, Grécia. Que chique! Daqui da Grécia, para dizer que estou amando você, musa. Nossa, musa! Sempre fui apaixonado por terapia, desde pequeno. E estou passando por um sério problema. Hoje estou com 77 anos, continuo igual um garoto, quando temos aquele amor de adolescente. Eu sou apaixonado platonicamente por uma cantora da década de 70. E hoje vejo que ela está voltando à tona. Só que ela nem sabe que eu existo. Gostaria de saber como faço e para aceitar essas mudanças da vida. Então, hoje eu estou com uma cliente de 78 anos. É um processo, você primeiro tem que aceitar esse processo, né?
porque é assim mesmo. Hoje eu fiz 47 anos ontem. E você olha e fala assim, poxa, mas a minha mente, eu quero construir tanta coisa e parece que não dá mais tempo. Aí eu falo, poxa, se eu tivesse 15 com a cabeça que eu tenho hoje, mas nós precisamos entender o processo. Como eu fiz a transição de carreira, porque eu vi que a minha parte física já não aguentava, mas não tinha mais aquela disposição, habilidade, traquejo com os cães. Porque na verdade o cachorro me mordeu, não foi porque ela me atacou, foi porque eu caí. Teve uma briga de cães, eu caí em cima dela e ela me mordeu. Eu falei, opa, eu acho que eu tô ficando aqui com pouca habilidade. Então assim, a gente precisa aceitar o nosso tempo. Se você tem essa paixão platônica por essa pessoa, tem que saber o porquê. O que essa pessoa representa para você? Representa, de repente, você querer voltar lá na juventude, amores não resolvidos depois disso, porque é normal você se apaixonar platonicamente por artistas, né? Eu amei o pessoal do New Kids on the Block, Dominó, mas precisamos evoluir emocionalmente para que isso não seja uma constante e nos acompanhe. E também, através de trabalho terapêutico, você consegue descobrir o porquê. Tudo tem um porquê. Quando você olha para as suas emoções, as suas ações, você vê a árvore. E a terapia é para tratar a raiz, tratar a causa. Por que que isso está aí, esses sentimentos te acompanhando? Para que você viva bem, fique centenário bem e entendendo o porquê disso, tá bom? Principalmente se amando. Você precisa pegar esse amor que você tem por ela e colocar para você. Aí ele se despede assim: beijos, sabor de morango pra você, diretamente aqui da Grécia. Ai, que bom. Tá acabando, né? Que horas tem? Não, terminamos aqui. Faltamos 3 minutos para terminar, com suas considerações finais, mais um recadinho. Com a minha colinha, ó. Eu sempre mostro pro pessoal, eu falo assim, não sai tudo daqui assim, de repente. Tem colinha, gente. Então, faça os seus vídeos, mostre o seu conteúdo. Pode fazer colinha. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é, como eu falei antes, eu atendo Brasil e todo mundo de forma online. Então, meu telefone é 55 Brasil 21 DDD do Rio de Janeiro 98190 2103. Para ficar mais fácil, me segue lá no Instagram @PaulaGarcia terapeuta, que ele tem contato no meu WhatsApp, tem o meu livro, tem o livro da Sasha, que eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, mas tem um livro lá, o Diário do Autoconhecimento, vocês vão acompanhar o meu trabalho, tem muito conteúdo lá. Vou falar agora sobre o livro da Sasha. Esse é o meu livro infantil, que é uma história real. Esse livro aqui traz a trajetória de uma cadelinha que foi abandonada e ela vira uma pet influencer, então ela foi corajosa e resiliente. Como eu, que num dado momento da vida dela, adotei ela, não fui eu que resgatei, mas a história está aqui. É uma história de amor e superação e eu convido você para entrar no link lá da minha bio, no meu Instagram e levar essa história para as crianças da sua vida, da sua família. E olha, não é só para criança não, e tem muito adulto se emocionando com essa história, porque ela é divertida, mas também ela é emocionante, ela é impactante. Eu tenho certeza que a criança que tem contato com essa obra não vai ter mais coragem de fazer maldade com nenhum animal, tá bom? E quando você tem empatia pelos animais, você também tem empatia por outro ser humano, porque esse sentimento aumenta em você. Eu quero deixar para vocês, para finalizar, uma metáfora que eu separei, para vocês fazerem uma reflexão. Somos como o céu, vastos, profundos e serenos. As emoções são apenas nuvens que passam, algumas pesadas, outras leves. A inteligência emocional é lembrar que, mesmo quando tudo escurece, o céu nunca deixa de existir. É isso. Então, até a próxima quinta-feira. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Fiquei muito feliz de vocês falarem que eu tenho uma voz boa, que isso era um medo que eu tinha. E é assim, vocês conheceram um pouco mais de mim. E o próximo tema, aceito sugestão. Entra no meu Instagram e sugere lá os temas para que eu traga na próxima semana. De repente eu abro uma enquete e trago na próxima semana para vocês, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus.
É a paz do Senhor Jesus.